hoje vamos tratar aí do início ou do período do ministério terreno de Jesus na região da Judéia e numa região que era chamada região da Pérea, ok? Para iniciarmos aí o nosso estudo, nosso bate-papo, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 19. O verso de número 1. Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 19. Mateus que vai tratar de Jesus, ou apresentar Jesus, né? O foco de Mateus é apresentar Jesus como rei e com a chegada do reino, né? Nós temos então algumas características durante o ministério terreno de Jesus que reforça a doutrina de que a primeira vinda de Jesus já inaugura o reino do Senhor. Não só o cumprimento da profecia de Daniel, mas daquela sequência dos impérios, a chegada da rocha que destrói os impérios e se torna uma grande montanha, mas eventos relacionados tanto ao ensino, quando Jesus chega nas sinagogas e lê partes relacionadas ao ministério do Messias e diz, hoje se cumpriu aquilo que ouvistes, como também relacionados ao seu ensino e relacionado à figura de João Batista como precursor do reino e também eventos relacionados aos sinais de Jesus, né? Questão mais especificamente dos milagres realizados por Jesus, que aponta também a chegada do reino. Mateus, então, vai nos apresentar isso. E aqui, em Mateus capítulo 19, então nós temos o registro de que Jesus, num determinado momento do seu ministério, ele deixa a realidade do ministério na Galileia, que tinha um objetivo específico, que estava ali para realizar e cumprir algumas promessas específicas, e passa agora a trabalhar com todas as outras regiões de Israel. Lembrando que Jesus veio para o povo de Israel, o ministério terreno de Jesus é para as ovelhas perdidas de Israel. Então, todo o povo de Israel era alvo do ministério terreno. Jesus não veio na sua primeira vinda para os gentios, ele veio para tratar com o povo de Israel, mesmo porque a promessa dizia que ele viria para os seus o rejeitaria, e aí a partir agora da sua morte, ressurreição e a ordem de evangelização, então através dos seus discípulos o ministério se transformaria em um ministério para todas as nações, ok? Então vamos lá, Mateus 19, creio que você já abriu aí, vamos ler juntos, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Okay? Então, aqui um registro no Evangelho de Mateus dessa transição do foco territorial. Jesus cumpre com os objetivos no ministério na Galileia e agora começa a exercer um ministério focado na Judéia e na Pérea. Então, nós sabemos que Jesus Cristo realizou o seu ministério na região da Galileia para cumprir as profecias relacionadas ao Antigo Testamento. Nós já estudamos aqui, Isaías, inclusive, quando fala do nascimento do menino, né? O filho se nos deu, né? O menino nasceu, ele vai dizer que a região das sombras da morte viu grande luz, as regiões de tristeza viu grande alegria, né? A terra de Zebulon, Naftali, que é justamente a região da Galileia. Então Jesus vem, mora, habita na região que Isaías profere a sua promessa, ele cumpre a profecia, e aí depois, de um determinado momento, ele vai atuar de um modo mais específico na Judéia e na Pérea para cumprir também com outras profecias.
O ministério, como nós já dissemos, o ministério de Jesus deveria ser para todo Israel, como nós também já falamos, ele veio para os seus, né? E isso incluía inclusive a região da Samaria, que antes do exílio era tudo Israel, ok? Eu coloquei aqui dois mapas para a gente entender um pouquinho, né? Na aula retrasada que eu fiquei de passar alguma coisa. Então nós vamos dar uma olhada e eu vou tentar com o mouse aqui chamar sua atenção para algumas situações. Eu vou abrir a tela aqui para você, para que você possa acompanhar melhor aí. Ótimo. Então nós estamos aqui, a região, a fatiazinha aqui só da Palestina, ok? Ou terra de Israel. Nós vimos que naquela época de Jesus ela estava dividida em 5 regiões. Galileia, então está aqui, ó, não sei se dá para observar aqui na sua tela ali, mas Galileia, ok? Aqui o lago, né? Chamado de mar, né? Nós temos a Samaria, que é essa parte aqui de cima, tá aqui, ó, Samaria. Nós temos Decápolis, que é essa região da além do Jordão, lembrando que Mar Morto, o Jordão atravessa tudo isso aqui. Então, Decápolis, nós vemos Jesus também agindo nessa região. A quarta, Judéia. Então, tá aqui, ó, Judéia, onde você tem a parte de Jerusalém, Belém, né, essa parte do sul aqui. E a Pérea, que é a região da além do Jordão. Então, para cá do Jordão, para lá do Jordão. Muitas vezes o judeu, para evitar passar pela Samaria, então ele saía de Jerusalém, entrava aqui na Pérea, cercava tudo isso aqui para chegar na Galileia, né? Então você vê muitas situações. E aí você tem o texto de João 4 que diz que Jesus quis passar pela Samaria, né? Que era o caminho talvez mais fácil. Mas o judeu, lembrando que o judeu que era o natural da Judéia, né? O povo de Israel refere-se ao todo. Aí o judeu é o da Judéia. Ele, uma vez que o povo da Samaria era um povo miscigenado, misturado, né? Que não guardou, acabou casando com estrangeiros e se misturando com outras nações. Então ele considerava essa região tão desprezível que ele saía aqui, passava pelo Jordão, atravessava para ir para Galiléia, para não ter que passar pela Samaria. Então essas são as regiões. Jesus inicia o seu ministério, portanto, aqui na Galiléia. Então vem o pessoal aqui da Síria, né, de toda essa região, né, inclusive Decápolis vem. Você tem cidades importantes que são citadas aqui, Cafarnaum, Betsaida, lá e tudo mais. E aí depois você vê Jesus atuando nessas outras áreas e mais no final do seu ministério terreno, dando ênfase, obviamente, aqui na região da Judéia, porquanto era onde ele deveria, onde ocorriam as festas, ele tinha que estar presente e tudo mais, ok? Vamos caminhar aqui, um mapa um pouquinho mais atual, né? De agora, um pouquinho mais aberto aí para você ver. Então nós temos aqui o Egito, Israel inteiro, essa parte verde é a parte que está, de certa forma, com o domínio aí do povo de Israel. Veja aqui, ó, Nazaré, né, região já da Galileia, antiga Galileia, ok? Aí você tem aqui Jerusalém, Belém, né? Perceba que na anterior, se você observar aqui, ó, essa cidadezinha aqui, né? E aqui. Então, Hebron, né? Tá lá, que eu chamei sua atenção lá no outro mapa. Belém, Jerusalém. E essa aqui é a chamada faixa de Gaza. Então, esse aqui é hoje Israel
está fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia, Egito. Então essa é a realidade hoje, para você ver mais ou menos as regiões. Então aqui seria a Galileia e aqui a Judéia, tá bom? Isso aqui é só para você ter uma noção aí mais ampla. Voltando então para o nosso foco aqui, então vamos lá. O ministério de Jesus aí, tanto na Judéia como Pérea, nós vimos, e vamos usar um pouco mais hoje o Evangelho de João, nós vimos que o ministério de Jesus na Judéia e na Pérea, ele tem início por conta da necessidade da vinda para as festas judaicas. Vamos dar uma olhada lá no Evangelho de João, no capítulo 2. Verso 13. João vai registrar alguns desses sinais. O capítulo 2 vai registrar aquilo que é apresentado como o primeiro sinal de Jesus, lá em Caná da Galileia, ainda no ministério. E aí, por conta das festividades, Jesus então vinha, né, vezes por ano para as atividades em Jerusalém, e aí começava o exercício. É justamente isso que vai dizer então João capítulo 2, verso de número 13. Acompanha a leitura, diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. João vai focar, obviamente, mais o período final, né, do ministério terreno de Jesus, e por isso, então, é apresentado aqui que por conta das festas judaicas, das festividades, lembrando que são 7 festas, mas dessas 7 festas, 3 exigiam, né, a ida até Jerusalém. Então você tem, e muitas delas são misturadas, né? Então praticamente o pessoal estava sempre ali em Jerusalém nas festividades. Lembrando que Páscoa, pães asmos e primícias ocorre numa semana, então ele tinha que ir para lá por ocasião da Páscoa, mas já aproveitava e ficava esse período ali. Depois Pentecostes, é mais uma das festas de peregrinação, no finalzinho aí da primavera. Ao verão não tinha, o outono então voltava o primeiro dia do 7º mês com a festa das trombetas, depois dia da expiação e a terceira festa que exigia estar em Jerusalém, que é a festa dos tabernáculos, que também mais uma semana de festa, tá certo? Então nessas ocasiões Jesus então estava também na região da Judéia para as festas. Porém, o foco maior, né, desse ministério era sempre dado na festa dos tabernáculos, que era a festa que apontava ou relembrava a peregrinação do deserto e que foi o que marcou o ministério terreno de Jesus nessa região de um modo mais específico. Se você der uma olhada no capítulo 7, lá no verso 10, né, inclusive o título que deram aí é Jesus na festa dos tabernáculos. Então você vai ver que no ministério terreno de Jesus, a atuação em relação à Judéia em especial se dá por conta das festividades judaicas. E aí, a partir do capítulo 7, João vai dar uma ênfase nessas festividades, na relação dos elementos da festa com os elementos do próprio ministério terreno de Jesus, ok? Então vejamos aqui o contexto para a gente comparar aqui um pouquinho sobre essa questão do ministério terreno e ver a importância disso nessa sequência. Vamos pegar aqui uma sequência no Evangelho de João, alguns versos aí, eu vou até abrir aqui a tela para que você acompanhe aí enquanto você ouve a minha voz. Vamos lá, João capítulo 1, verso 43. Então nós estamos aqui no dia imediato, né? Na verdade você tem o batismo de Jesus,
você tem o encontro com os discípulos e no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia. Então, nós temos aqui uma sequência focando aí toda essa harmonia dos evangelhos, que o início do ministério de Jesus foi realizado na Galileia. Aí no capítulo 2:13 nós lemos que por conta da festividade Jesus então subiu para Jerusalém, ou seja, veio para Judéia. Capítulo 3, o verso 22, você tem aí dizendo dessa forma: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Então veja que o próprio Jesus, na verdade, os discípulos de Jesus que batizavam mais, né? Essa vai ser dada a informação, mas João deixa claro que a partir de um determinado momento, então Jesus vem para a Judéia e exerce um ministério mais efetivo na Judéia. Capítulo 4, nós temos aquela transição passando pela Samaria. Então, veja aí do verso 1 a 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, tá bom? Aí onde nós temos aqui o registro daquela conversa fantástica com a mulher de Samaria, onde muitas das questões relacionadas à adoração e até mesmo da evangelização dos samaritanos realizado por Jesus é feita. Veja que Jesus passa ali porque ele queria passar por ali, apesar do termo falar era necessário, né? Geograficamente nós vimos que é o caminho mais fácil para ir para a Galileia, mas esse era-lhe necessário mostra que é um desejo específico para cumprir uma perspectiva específica para alcançar inclusive os samaritanos, que ainda fazia parte do povo de Deus, povo de Israel, apesar da miscigenação, da mistura com os outros povos, e Jesus faz isso e mostra isso de uma maneira bastante viva aqui. Então veja que durante o ministério terreno de Jesus há vários percursos aí por todo o território, né, do povo de Israel. Jesus, na verdade, o seu ministério terreno, ele cumpre praticamente toda a questão geográfica, inclusive que os patriarcas fizeram, inclusive vindo na sua infância, ainda bebê, vindo para o Egito, né, como Abraão, como Jacó, e aí então nós temos Jesus cumprindo, inclusive essas questões geográficas, a semelhança de todos aqueles que o tipificaram, né, andando ali por toda aquela região. No capítulo 4 ainda, no verso 43, então do 4:1 até o 42, ele está ainda no contexto de Samaria. E aí no verso 43 diz: passado 2 dias, partiu dali para Galiléia. Né? Foi até Caná, no verso 46, na mesma cidade onde ele havia feito transformada a água em vinho. Aí no capítulo 5, nós temos de novo mais uma transição, mais uma festa. E aí diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. E aí ele volta então para a região da Judéia. Ok? Capítulo 6. Terminou a festividade, provavelmente Pentecostes, ele volta para Galiléia. Capítulo 6, verso 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, né? Então, aquela transição para além do mar da Galiléia e pegando lá toda a região
que nós apontamos no mapa para você, Decápolis, Pereia e tudo mais. Capítulo 7, aí então nós temos aqui ele de novo na Galiléia, no capítulo 6, e aí a partir do capítulo 7 nós temos Jesus mais uma vez se preparando para voltar para a Judéia, apesar de saber do perigo que estavam lá, né? Ele continua aqui até o capítulo 7, verso 9, ele continua na Galiléia, mas aí como nós vimos, a partir do verso 10, Jesus vem para a festa dos tabernáculos. Do verso 1 ao 10 vai mostrar a dificuldade do ministério terreno de Jesus nessa região da Judéia, porque era justamente ali o centro religioso do povo de Israel. Então, a vinda de Jesus confrontava diretamente a estabilidade dos religiosos, né, daqueles que estavam no poder na religião judaica. Então, vem Jesus confrontando a prática, confrontando a religiosidade, apontando para que Deus queria mais misericórdia do que a religiosidade, queria mais comunhão, queria vida, queria que tivesse essa intimidade, esse compromisso com Deus, e não simplesmente o guardar de cerimonialismos vazios que naquele momento estavam, inclusive, manipulado e deturpado pela própria liderança religiosa. Então, como era o centro da religião, as vindas de Jesus para a Judéia, em especial para Jerusalém, gerava lá um grande atrito. Então veja aí o que diz o capítulo 7. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, ele e seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realiza os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Veja, Jesus aqui amplia, o problema aqui não era só os judeus, não era só a sua família, mas todo mundo se levantava porque Jesus apontava o que estava de errado. Toda vez que você aponta que está de errado, as pessoas, obviamente, vão se levantar contra você, né? Ninguém gosta que você aponte o que está errado. As pessoas gostam que você bajule, que você realmente concorde com elas. A partir do momento que você chega e fala, esse negócio está errado, há uma tendência até natural, por conta da pecaminosidade humana, das pessoas se levantarem, né? Uma das questões aí da crítica, né, de que as pessoas não sabem realmente lidar com isso. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Só que nós vemos que depois que eles foram, Jesus então aparece no meio da festa. O verso 14 do capítulo 7 vai dizer assim: corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, veja que João faz questão de mostrar essa transição em todo o território de Israel. Jesus iniciando na Galiléia, mas vindo para a Judéia, passando por Samaria, atravessando o mar da Galiléia, indo para as regiões da além do Jordão. Então mostra toda essa transição. Agora, o que isso tem de importante e relevante para nós? Primeiro, que Jesus cumpre rigorosamente todas as profecias. Em todas as regiões que são citadas que o Messias deveria atuar, Jesus atua, confirmando assim, obviamente, que ele veio para o povo de Israel, que ele veio para os seus, que ele cumpre rigorosamente todo o processo relacionado aí a comprovar Jesus como o Messias.
Agora, relembrando um pouquinho daquilo que nós já vimos, o ministério de Jesus ele sempre foi pautado em três áreas, né? A revelação e a pregação, nós já estudamos isso. Se você ver aqui em João capítulo 7, de 37 em diante, você vai ver Jesus ensinando no grande, pregando, né, diante do povo de Israel nas festas e apontando, ó, eu sou a água, a fonte de água viva, e aí depois eu sou a luz do mundo, que são elementos que faziam parte do cerimonial da festa de tabernáculos. Jesus pega cada elemento desse cerimonial e fala, ó, isso aqui aponta para mim, isso aqui também aponta para mim. Então isso faz parte da revelação e da pregação de Jesus. A outra área é o ensino. Nós lemos aqui no verso 14 que ele ensinava no templo, é a ideia do discipulado, ensinava os seus discípulos de um modo mais próximo e também ao povo. E a terceira área era justamente os sinais e as curas, né? Os milagres e curas. E aí nós temos dentro do contexto da festa de tabernáculos, ou talvez a cura mais emblemática para a situação da realidade do povo de Israel, que é a cura do cego de nascença. Porque esse cego de nascença representava o próprio povo judeu, representava em especial os líderes. Eles estavam cegos, eles achavam que viam, mas na verdade não entendiam nada espiritualmente. E esse cego, que fisicamente não enxergava nada, mas num processo da ação da cura de Jesus sobre a sua vida, entende que Jesus é o Messias. Então veja, ele representa esse processo que deveria acontecer na vida dos judeus, mas que os líderes não acataram. Então o ministério terreno de Jesus, focado na revelação e pregação, no ensino, discipulado e nos sinais e curas. No caso específico dos milagres, nós sabemos que o maior objetivo, nós já estudamos isso, é confirmar o que está sendo pregado ou ensinado. Mas há também, no caso específico de Jesus, demonstrar, e eu pus aí destacado aí, né, com a linha aí subscrita, que o objetivo então era demonstrar os sinais realizados por Jesus, né, os milagres, é a sua natureza divina, a sua autoridade e o seu poder em três áreas, sobre as questões, sobre todos os seres e fenômenos, sobre as questões físicas e espirituais, ok? Então, os milagres de Jesus não foram feitos aleatoriamente. Todos eles tinham um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus viria pregoar o ano aceitável do Senhor e dar vistas aos cegos, né? Que agiria de modo a trazer justiça e aplicar das suas curas, das manifestações aí do seu poder. Então tudo isso o Antigo Testamento falava. Logo, os milagres ou a demonstração dos sinais de Jesus tem como objetivo demonstrar aí a sua natureza divina, né? Em vários momentos fica claro, ó, só quem é de Deus para fazer um negócio desse, né? Esse era o foco. Segundo, a sua autoridade. Por isso ele diz, eu vos perdoo, ou eu te curo, ou simplesmente em tocar Jesus as pessoas eram curadas, tocar na orla das suas vestes já eram curadas, né? Então a autoridade, ó, eu te declaro, saia, né? Quando ele expulsa os demônios, mesmo quando ele envia os 70, esses 70 se admiram porque os espíritos lhe obedecem por conta do nome de Jesus, e o poder, né, a onipotência de Cristo, ok? Então, desse modo, irmãos, nós vemos mais especificamente, nós vamos dar uma olhada agora, quanto dos milagres de Jesus, quais foram registrados e quais as áreas que esses milagres querem realmente nos ensinar e a harmonia dos evangelhos em relação aos milagres de Jesus
apontando a sua autoridade, o seu poder e a sua natureza divina aí, tá ok? Então, eu quero chamar a sua atenção para os milagres de Jesus, que é o foco, então, da nossa aula de hoje. Fiz aqui uma planilha, né, para que você observe aqui junto comigo. Deixa eu abrir aqui a tela mais uma vez, para que você observe junto comigo. Então, nós temos aqui uma coluna com os milagres, e aí eu dividi os milagres. Primeiro, os milagres que aparecem num só evangelho. E aí nós temos mais 4 colunas dentro dessa harmonia dos evangelhos, mostrando qual evangelho que trata desse milagre. Então, se você pegar o evangelho de Mateus, você vai encontrar lá, tem vários milagres, mas você vai encontrar primeiro a cura dos 2 cegos, só aparece em Mateus. A cura do endemoniado que é mudo, só aparece em Mateus. A questão é que quando Jesus manda Pedro ir lá pescar um peixe, que vai ter uma moeda dentro da boca do peixe para pagar o tributo. Isso acontece em Mateus. A cura de um surdo mudo acontece em Marcos. A cura do cego de Betsaida só acontece em Marcos. A pesca maravilhosa, existem 2 pescas, né? Você vai ver que existe. A pesca maravilhosa 2, pesca maravilhosa. Se encontra em Lucas, ressurreição do filho da viúva em Lucas, a cura da mulher encurvada, Lucas, cura do hidrópico, Lucas, cura dos 10 leprosos, Lucas, a cura da orelha decepada do servo do sacerdote, né, o Malco, que também só é registrado por Lucas. Já em João, nós temos a maioria dos sinais que João registra, ó, tá tudo aqui no Evangelho de João, esse verdinho aqui, são sinais específicos que João coloca com o objetivo para suprir o objetivo do seu evangelho, que é mostrar Jesus numa perspectiva mais espiritual. Por isso que o evangelho de João é diferente de todos os evangelhos. Os teólogos, né? Os teólogos vão falar que o evangelho de João é um evangelho menos histórico. João não está muito preocupado com isso, para apontar mais a questão espiritual, para apontar Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, o Deus encarnado. Então o foco dele é apresentar Jesus como o Verbo encarnado, essa ênfase mais espiritual. Enquanto que os outros 3 evangelhos, que são bastante semelhantes, os chamados sinópticos, eles vão ter mais relação da maioria dos eventos registrados, não só dos milagres, como também dos ensinos através das parábolas. Então, voltando aqui para a tela aberta, você vê que os 3 primeiros evangelhos, historicamente, então o primeiro evangelho a ser escrito é o evangelho de Marcos. E os outros 2 evangelhos vão se basear no evangelho de Marcos para serem escritos, né? É lógico que Mateus vai dar ênfase de Jesus como rei, né? Lucas voltado talvez para a explicação para os gentios. Então você tem aqui um tipo de um evangelho de Mateus e Marcos juntos, mas com várias situações de explicação. E o evangelho de Marcos, que foi o primeiro escrito mais para mostrar Jesus aí como esse servo, aquele que foi enviado por Deus também. Então veja, você tem a transformação da água em vinho, a cura de um filho do oficial do rei, esse rei aqui, Herodes, né? A cura de um paralítico, a cura do cego de nascença, que é nós vamos trabalhar com esse milagre depois separado. A ressurreição de Lázaro e a pesca maravilhosa são encontradas somente no Evangelho de João. Tudo bem? Seguindo aí, nós temos mais um quadro. Veja que esse milagres que são registrados em apenas um evangelho. Tá? Você só vai encontrar esses evangelhos. Aí você tem um outro quadro sobre os milagres de Jesus, onde eu coloco aqui
os milagres narrados em 2 evangelhos. Então vamos lá. O nascimento virginal de Jesus é narrado tanto em Mateus quanto em Lucas. Marcos já apresenta, esse aqui é o evangelho de Jesus, né? E João vai falar da encarnação do verbo. Então ele dá a ênfase espiritual do evento e não a questão do nascimento virginal de Jesus, que só vai encontrar em Mateus e em Lucas. Aí você tem a cura do endemoniado de Cafarnaum, que é registrada em Marcos e em Lucas. A cura do filho do centurião, que é diferente da cura daquele que era o oficial do rei, né? É outro. Você encontra em Mateus e em Lucas. Aí você tem a cura do endemoniado surdo-mudo, que é diferente daquela cura lá do surdo-mudo de Marcos, porque agora é um endemoniado. Você está em Mateus e você está em Lucas. Você tem a cura da filha da mulher cananeia, aquela Sírio-Fenícia que pede, mas... E aqui é uma exceção, né? Porque Jesus realizando um milagre para uma pessoa estrangeira, o foco de Jesus, do ministério terreno de Jesus, é justamente o povo de Israel. Então essa mulher Sírio-Fenícia, cananeia, ela chega para Jesus e pede para Deus, para Jesus curar a sua filha. Ele fala assim, olha, mas eu não posso dar aos cães, porque era assim que eram considerados estrangeiros para o judeu, o pão que eu tenho que dar para os filhos. Eu vim para o povo de Israel, eu vim para a ovelha perdida de Israel. Aí essa mulher fala, mas os cães comem das migalhas que caem das mesas, né, dos filhos. E Jesus então diz, a tua fé te salvou e cura, portanto, a filha. Essa questão do ministério terreno de Jesus somente para o povo de Israel, vim para as ovelhas perdidas de Israel, fica claro nessa situação da mulher Sírio-Fenícia e fica também claro quando os gregos vão procurar Jesus para conversar com Jesus. Jesus chega para Filipe e fala, fala para eles que quando eu for levantado eu vou atrair para mim todas as nações. Por enquanto, meu amigo, o meu foco é somente os judeus, né? Parece um negócio estranho, mas era para obedecer às profecias do Antigo Testamento. Então, aqui você tem a cura dessa filha, dessa mulher cananeia, tanto em Mateus quanto em Marcos, lembrando que Marcos é o primeiro evangelho, Mateus está baseado, a sequência do registro do evangelho de Mateus está baseada em Marcos, e Lucas também segue essa linha, por isso que você vai ver que a maioria das situações vão estar nesses 3 primeiros evangelhos, que são chamados os evangelhos semelhantes ou sinópticos. Você tem a segunda multiplicação dos pães, que é para 4.000 pessoas, isso vai estar registrado em Mateus e em Marcos. Aí você fala, mas e a primeira multiplicação? Vamos ver que a primeira multiplicação é um caso especial lá. Você tem a maldição da figueira, que alguns não colocam, não gostam de colocar na relação de milagres, porque parece mais a aplicação de uma condenação, né? Mas não deixa de ser um milagre. Jesus olhar para uma figueira e amaldiçoar essa figueira e no outro dia, a ideia de que essa figueira seque, né? Essa figueira, uma figueira frondosa, bonitona, mas que não tem figo nenhum. E aí ele fala, e essa figueira seca totalmente, então essa é uma ação miraculosa, né? As pessoas muitas vezes falam, mas por que Jesus foi secar essa figueira? Que coisa, né? Só porque não supriu a fomezinha dele. Jesus estava com vontade de comer um figo, não tinha figo, aí ele fica bravo e detona com a figueira, né? Na verdade não é nada disso, né? Você tem aí os hereges dos nossos dias dizendo que esse aqui foi o único pecado de Jesus, né? Você tem que ouvir umas besteiras dessas. Na verdade, a figueira, nós já vimos isso quando estudamos as festas judaicas e quando estudamos também um pouquinho de escatologia, que a figueira aponta especificamente para o povo de Israel. E essa figueira frondosa aponta então para toda a pompa religiosa que o povo de Israel tinha, né? Toda a soberba espiritual que eles tinham, e que infelizmente muitos ainda têm, de acharem que por ser o povo judeu, eles são os únicos escolhidos, eles são os únicos que vão para o céu,
E aí então eles têm todo um sistema religioso, cerimonial, milenar, né, que se sustenta e piriri, pororó. Só que aí Jesus olha e fala, ó, meu amigo, você é frondoso, você é bonitão, você é lindão, mas você não tem fruto nenhum. E eu vou secar esse negócio porque nós vamos começar uma nova perspectiva. A era que era só para o judeu termina e agora nós vemos que a perspectiva é para todas as nações. Por isso que a outra árvore que é usada é a oliveira. A oliveira não foi secada. A oliveira começa com o povo de Israel, é a mesma linhagem. A oliveira é enxertada os ramos bravos, que somos nós, os gentios, e essa oliveira continua desde o início, né? Desde de Adão e Noé, ok? Se você for ver, existe todo um simbolismo relacionado à oliveira. A oliveira não é secada. O que é secado é o sistema religioso que apontava unicamente, exclusivamente para os judeus. Então, também conta como um milagre e aparece tanto em Mateus quanto em Marcos. E um outro sinal, um outro milagre, a ascensão de Jesus, né? Mateus e João trabalham com isso como se fosse algo muito natural, mas aí você tem um registro específico em Marcos e também em Lucas, ok? E aí nós vamos fazer depois uma graduação desses milagres. Um outro quadro, ainda tratando disso, são os milagres narrados em 3 evangelhos. Você vai ver então que há aqui uma similaridade entre Mateus, Marcos e Lucas, ok? E aí João, como tem um objetivo totalmente distinto dos 3 primeiros evangelhos, que é a questão da espiritualidade, né? Então você vê que a maioria dessas milagres, dessas curas, desses sinais que são transcritos nos 3 outros evangelhos, os chamados evangelhos semelhantes ou sinóticos, não é registrado por João. Então você tem a cura do leproso, está nos 3 primeiros evangelhos, a cura da sogra de Pedro, também. Lembrando que Marcos, o nome de Marcos é João Marcos, na verdade, né? João Marcos, ele foi um discípulo de Pedro, e ele que registra. Então, segundo, se você olhar as mensagens, os sermões de Pedro em Atos, a sequência, o esboço dos sermões de Pedro em Atos acaba servindo como o esboço para o registro do Evangelho de João Marcos, ok? Então, Marcos, ele não estava no colégio apostólico, mas ele foi discípulo de Pedro, e é o mesmo João Marcos que também andou com Paulo, inclusive teve um probleminha lá com Paulo, e aí no final do ministério de Paulo, Paulo pede para que ele volte. Então era um jovem, na época do ministério terreno de Jesus, que acompanhou inclusive Jesus. Existe um registro interessante em Marcos, que só acontece em Marcos, que é de um jovem que seguia Jesus e que os guardas tentaram prendê-lo e ele se tira a roupa e sai correndo desnudo, né? E há dentro dos estudiosos a ideia de que esse jovem é o próprio João Marcos, né? Porque só ele registra isso, para mostrar que ele fazia parte desse convívio com os primeiros discípulos e que andou com os apóstolos e, consequentemente, tinha aí a autoridade para escrever isso. E ele segue justamente o esboço que os sermões de Pedro em Atos segue. Se você pegar o esqueleto dos sermões de Pedro, registrado por Lucas lá em Atos, e você ampliar isso, obviamente, você vai encontrar muitos dos elementos do sermão de Pedro na sequência estrutural do evangelho de Marcos ou de João Marcos. Tá ok? E como ele foi o primeiro, então se tornou a base tanto também para a estrutura de Mateus quanto de Lucas. É lógico que Mateus e Lucas dando ênfases diferentes. Vamos voltar aqui para o quadro aberto.
Então, você tem aí a cura da sogra de Pedro, registrada em Marcos, porque ele era discípulo de Pedro, né? E depois repetida pelos outros dois evangelhos sinópticos, a tempestade sendo acalmada por Jesus, o Gerazeno ou de Gadara, né, os endemoniados, também nos 3 evangelhos, cura do paralítico em 3, cura da mulher enferma nos 3, né, que é do fluxo de sangue, a ressurreição da filha de Jairo também nos 3, a cura da mão ressequida, ou da mão mirrada, também nos 3, Jesus andando sobre as águas, aí você tem em Mateus, Marcos, e aí você tem um diferencial aqui, que é também registrado no Evangelho de João. A transfiguração de Jesus também é registrada nos 3 evangelhos. A cura do jovem endemoniado nos 3 evangelhos e a cura do cego de Jericó, com diferenças, né? Um vai apresentar 2 cegos, o outro um cego só, mas apresentado também nos 3 evangelhos. Então, veja que os 3 primeiros evangelhos têm um objetivo mais comum de apresentar todos esses sinais. E o evangelho de João tem uma característica bem mais específica e o porquê de registrar os sinais, e o próprio João diz que o objetivo dele é registrar aqueles sinais para que o leitor continue crendo que Jesus é o Cristo e para aqueles que não conhecem a Cristo se tornem seguidores de Jesus, tendo nele como a fonte de salvação. E o último quadro que eu quero apresentar para vocês, esse quadro aqui mais final, que vai mostrar tanto os milagres que apresenta nos 4 evangelhos e milagres diversos, né, que poderiam ser colocados, mas são colocados aí de um modo mais específico. Vamos abrir aqui a tela para você ver melhor aí. Então, milagres nos 4 evangelhos. Nós temos 2 apenas. A multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, que é a multiplicação para quase 5.000 homens, está registrado tanto em Mateus, Marcos, Lucas e também João. João dá uma ênfase bastante grande nesse milagre, né? Um capítulo enorme tratando disso. Depois você tem a ressurreição de Jesus, que é um dos eventos miraculosos, né? Não propriamente que aponta tão somente para a realização de Jesus, mas envolvendo a pessoa de Jesus, que também é presente nos 4 evangelhos, porque essa doutrina aqui, ó, a ressurreição de Jesus, irmãos, é a doutrina essencial do cristianismo. Se você deixar de crer no fato que Jesus ressuscitou, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, a nossa fé não vale mais nada. Por isso que tantos os evangelhos apontam, todos eles apontam para a ressurreição de Jesus, como o apóstolo Paulo reforça isso também na carta aos Coríntios. Então, você só tem esses 2 milagres que estão presentes em todos os 4 evangelhos, ok? E no caso da ressurreição de Jesus, presente até no livro de Atos, como pregação e nos escritos de Paulo. Isso aqui é o tema importantíssimo no Novo Testamento. E aí eu pus aqui os milagres diversos, né? Vamos lá, milagres diversos, ok? Que são registros que você vai ter tanto nos 4 evangelhos, que vão apontar que, além dos sinais e milagres que já foram registrados anteriormente, Jesus realizou muito mais coisa, né? João também vai dizer isso de uma certa forma, e no final, inclusive, do Evangelho de João, ele vai escrever, olha, se a gente fosse escrever tudo que Jesus fez, né, se você quiser dar uma olhadinha lá, João capítulo 21, que é o último capítulo, verso 25, que é o último versículo, ele diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, esses milagres diversos, eles entram dentro desses
dessas muitas outras coisas que Jesus fez e que nem sempre foram registradas. Então você vê a questão genérica, né? Traziam para Jesus os lunáticos, paralíticos, os que tinham cheio de tormentos. E aí você vê aqui duas palavras específicas que eu quero chamar a sua atenção. Os lunáticos e aqueles com tormentos, que apontam para curas não na perspectiva física, como é o caso dos paralíticos, mas são curas ou milagres realizados nas perspectivas emocionais, né, psicológicas, que Jesus também tratou. A questão dos endemoniados é apresentada em vários momentos, quando vinham e Jesus curava todos eles. Então esses versos aqui apontam para situações genéricas de endemoniamento especial e de doentes. Veja que essa questão do número de endemoniados que Jesus cura, que são vários, se você olhar na lista anterior lá que eu já passei, tem vários endemoniados, endemoniado de tudo quanto é tipo também, né? Tem endemoniado mudo, endemoniado surdo, endemoniado que lança fogo, endemoniado... Então, vários. E aí você vê Jesus curando. E isso aqui é uma das provas da chegada do reino, ok? Da vitória ou de Jesus amarrando o valente e que Satanás foi lançado para a terra justamente para trazer desordem e Jesus mostrando o seu poder sobre Satanás. Então, endemoniados doentes, tem vários registros sobre isso. Enfermidades, né, que é uma perspectiva diferente. Doenças, alguma situação específica lá. Enfermidades, algo muito mais longo, né? Algo que prejudica muito mais, né? Então, Jesus também curava. Aí você tem registro de cegos, coxos, leprosos, surdos e ressuscitando algumas pessoas, né? Pessoas que viviam na situação aí já de morte que Jesus durante o seu ministério terreno fez. Dá uma olhadinha nesse texto lá. Vamos dar uma lá em Mateus capítulo 11. Que é essa frase aqui, é o próprio Jesus dando uma resposta para os enviados, para os discípulos de João, se Jesus de fato era o Messias. E veja que Jesus vai dizer, esse 11:5 aqui é importante, que Jesus vai dizer assim, ó, vamos ler a partir do 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, Jesus faz aqui um resumo de todos os seus sinais nesse Mateus 11:5. E se você observar essas questões aqui e fazer o paralelo com os quadros anteriores, você vai ver então cegos sendo curados, paralíticos ou coxos sendo curados, leprosos sendo curados, surdos sendo curados, a ressurreição, né, de Jairo. E aí você tem vários episódios aqui que mostram esse resumo que Jesus então fazia muitos sinais, muitas curas. E o objetivo aqui é justamente apontar para o fato de que Jesus está cumprindo com as profecias do Antigo Testamento. Ele veio justamente para dar vistas aos cegos, ele veio para trazer libertação aos cativos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, tudo isso, irmãos, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, em especial algumas profecias específicas de Isaías. Então, tá bom?
Aí você tem curas em Genezaré. Você que está em Mateus ainda aí, dá uma olhadinha lá no 14, 36. Mateus 14, verso 36. Verso 34. Então, estando já no outro lado, mostrando aí aqui mostrando aqui a questão da atuação de Jesus em todo o território de Israel, né? Então você tem, então estando já no outro lado, chegando à terra de Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E veja agora, perdão, a afirmação. E todos os que tocaram ficaram sãos. Então, os evangelhos apontam para a realidade que Jesus realizou muitos milagres. Muitos milagres. Ok? Voltando aqui para o quadro aberto. Então, essas curas aqui apontam para uma série de situação. Aí você tem coxos, aleijados, cegos, mudos. Lá em Mateus 15. Vamos lá, estamos em Mateus aqui ainda. Vamos aproveitar para dar uma olhada aqui. Mateus 15, verso 30. Verso 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte assentou-se. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. E os largaram junto aos pés de Jesus. E veja a afirmação. E ele os curou. Né? E ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam, então glorificavam o Deus de Israel. Então, são milagres diversos que são apresentados nos evangelhos, mostrando que Jesus fez muito mais coisa do que simplesmente aquilo que foi registrado. É o que João também vai dizer. Mais uma vez, os cegos e coxos num contexto de templo, quando Jesus estava em Jerusalém, e mais uma vez a questão da figueira secando aqui, né, que eu coloco também como milagres diversos, apesar de eu já ter colocado lá quando aparece em 2 evangelhos, ok? Dessa forma, irmãos, nós temos aqui uma visão geral relacionada aos milagres de Jesus. Agora o que eu quero chamar a sua atenção é que esses milagres, eles demonstram a autoridade e o poder de Jesus sobre algumas áreas. E aí nós dividimos aqui em algumas áreas, porque esse é o objetivo. Jesus, cada milagre, e até mesmo a quantidade de milagres, foi realizado para mostrar o quanto ele é poderoso. E veja que muitas vezes nós damos ênfase na questão dos milagres para as questões físicas, mas tem muitos milagres que apontam o poder e a autoridade de Jesus e a sua natureza divina quando ele realiza milagres em outras áreas também, né? Então, vamos lá. Qual que é a divisão aqui que eu proponho para você entender? Primeiro, os milagres, eles reforçam a natureza divina de Jesus, a sua autoridade e o seu poder, quando são realizados também na esfera de enfermidades e doenças. E aqui você tem enfermidades e doenças que vai desde qualquer probleminha físico, emocional. Lembra que Jesus curou os lunáticos, os cheios de tormentos, e aponta também até a questão da morte. Então, dentro dessa divisão aqui dos milagres de Jesus, que apontam para a sua natureza divina, para o seu poder, para a sua autoridade suprema, as enfermidades e doenças eram vista aos cegos, os coxos andam, os surdos ouvem, a mulher encurvada, né, que tinha um problema lá, fiz de mais não sei quantos anos lá, 18 anos curvada, a questão de hemorragia, a ressurreição, né, cura de lepra. Então, ou seja, todas as possíveis situações de doenças e enfermidades, né, os lunáticos, os cheios de tormento,
sejam enfermidades físicas ou emocionais, psicológicas, todas essas foram alvos da cura, da intervenção e do poder de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem poder sobre toda e qualquer situação física, emocional, inclusive de morte. Ele aponta isso no seu ministério terreno, porque tem um objetivo específico de reforçar e de apontar para a sua natureza divina, para o seu poder, para a sua autoridade, né? Muitas vezes as pessoas colocam isso aqui como se fosse uma realidade para todo mundo. Jesus tem que curar todo mundo hoje. Não, o ministério terreno de Jesus tinha como objetivo cumprir as profecias de levar sobre si as nossas enfermidades. Jesus, no seu ministério terreno, deixa claro isso. Agora, na nossa perspectiva agora, pós a ascensão de Jesus, é que temos essa certeza, mas que somente não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, quando a instalação do estado final, quando Jesus voltar. Ok? Jesus pode realizar milagres ainda hoje? É lógico que pode. E ele faz isso todo dia, ele cura pessoas todo dia. Muitos irmãos, né, nós têm experimentado de passar por essa experiência de cura. Mas não significa que Jesus tem que curar todo mundo hoje. Ah, se eu for aos pés de Jesus, ele vai me curar. Pode ser que não, porque nós não estamos vivendo o ministério terreno de Jesus. O ministério terreno de Jesus já acabou. E tinha, no ministério terreno de Jesus, esses milagres tinham o objetivo de confirmar que Jesus é o Deus encarnado, com todo o poder, com toda a autoridade. E essa autoridade é tamanha que ele já determinou um dia que ele vai estabelecer um novo céu e nova terra, e que aí, então, não haverá mais peso de nenhuma enfermidade sobre os seus. No céu, meu amigo, e na instalação do novo céu, da nova terra, Nova Jerusalém, a vida eterna com o Senhor, aí sim nós temos a promessa que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte, não haverá mais choro, porque o Senhor vai aplicar essa nova realidade sobre todos nós, ok? Agora, pastor, eu estou passando por uma enfermidade, eu posso crer que Jesus tem poder para me curar? É lógico que você pode e deve. Eu posso buscar isso em Deus? Sim, você deve buscar. A igreja deve orar por você. Agora, significa que Deus é obrigado a fazer isso? Não, porque nós não sabemos quais são os planos dele para a sua vida e nem mesmo para a vida da igreja agora. E que essa realidade de ele curar todas as enfermidades que eram trazidas até ele era uma realidade para um cumprimento específico de promessas e profecias durante o ministério terreno de Jesus. Tudo bem? Uma segunda área que demonstra a autoridade, o poder e a natureza divina de Jesus são milagres que eu coloco aqui num grupo chamado de milagres espirituais. Ah, mas todo milagre não é espiritual? Sim, aqui é uma questão de divisão didática para você entender. Milagres relacionados à enfermidade e doenças, inclusive doenças emocionais e até a morte, e milagres relacionados no âmbito espiritual, que é a expulsão de demônios e a repreensão das consequências do pecado. Você tem vários desses sinais e milagres que Jesus realiza, onde ele diz, os teus pecados estão perdoados. Onde ele pega e diz, olha, não peques para que não te aconteça coisa pior. Então, consequências, inclusive físicas, eram decorrentes de uma prática pecaminosa. Então, nos milagres de Jesus, muitas situações de enfermidade nossa, de doenças sobre a nossa vida, é uma consequência natural do nosso pecado. A própria morte física nós sabemos que é uma consequência natural do nosso pecado. Só que existem alguns pecados que a Bíblia nos aponta para que esses pecados nos conduzem a uma enfermidade. E quando Jesus repreende ou perdoa esse pecado, essa enfermidade vai embora. Isso aqui me indica o seguinte, eu posso estar passando por algum problema e essa situação ser somente uma consequência natural do pecado e eu vou viver com essa situação o resto da vida. E que Deus não vai me curar e eu vou continuar glorificando, exaltando a Deus, apesar da enfermidade. Existem enfermidades, irmãos, ou doenças que são relacionadas tão somente à glória de Deus. Deus permite que isso venha sobre nós, para que nós busquemos a Deus, para que nós clamemos a Deus, para que as pessoas orem
e busquem a Deus em favor da nossa cura, e Deus, para manifestar a glória, vem e cura. É o caso do cego nascendo. Quem pecou? Foi o pai? Foi ele? Jesus fala, é simplesmente para manifestar a glória de Deus. Ok? Existem situações que são uma consequência natural do meu pecado. Não é uma consequência natural do pecado que eu herdei de Adão. Mas é a consequência natural do meu pecado, de uma prática pecaminosa minha. E que muitas vezes eu vou amargar uma consequência desse meu pecado, inclusive como uma enfermidade, uma doença, e que Deus pode, a partir do momento que eu reconheço meu pecado, peço perdão pelo meu pecado, Ele vem e me perdoa o pecado e, consequentemente, eu sou curado daquela enfermidade. Ok? Pode acontecer essa situação? Pode, a Bíblia me dá base para isso. E uma outra situação que é uma intervenção, uma ação específica de Satanás. Nós vemos vários demônios que vinham sobre as pessoas, dentro de um contexto de Israel, e que geravam, ele é mudo porque ele está endemoniado, ele é surdo porque ele é endemoniado, ele é lunático porque ele está endemoniado. E aí quando Jesus expulsava o demônio, a pessoa voltava à sua normalidade. Então, mesmo sabendo que nós que estamos em Cristo, o diabo, obviamente, não tem mais poder para nos tocar, porque aquele que é nascido de Deus nos guarda, né? O próprio Deus, o próprio Jesus nos protege, o Satanás não nos toca, como diz 1 João 5,18, mas o diabo está ao nosso redor. E dentro dessa nossa perspectiva, Deus pode ter permitido, como aconteceu com Jó, que o diabo viesse tocar. E aí, então, essa situação só vai sair quando Deus de fato, repreender a ação de Satanás, que pode trazer essa enfermidade e, consequentemente, trazer o restabelecimento. Então, quando nós oramos sobre qualquer situação de enfermidade, nós temos que estar atentos sobre essas 4 circunstâncias possíveis e clamar a Deus nesse sentido. Senhor, se é consequência natural do meu pecado, do pecado de Adão, ou seja, o meu organismo tem uma propensão para esse tipo de enfermidade, e se for da tua vontade, o Senhor pode me curar, senão que o Senhor me dê força para eu continuar a minha vida, apesar dessa circunstância, e glorificar ao Senhor. Se é uma situação para glorificar o teu santo nome, Deus, que o Senhor então aplique a sua graça sobre minha vida, minha cura, e que eu possa então glorificar ao Senhor, dando a ti toda a glória e indicando, testemunhando que eu fui curado porque o Senhor assim o fez e porque o Senhor é digno. Tem muitas situações, por exemplo, que as pessoas não são curadas por causa disso, né? As pessoas procuram tudo quanto é tipo de divindade, e aí se essa pessoa for curada, quem vai receber a glória, né? Então, muitas vezes, é uma situação a ser pensada. A terceira, tem alguma prática de pecado que você ainda não se arrependeu, que você não pediu perdão? E não adianta aqui aquele negócio, né? O Senhor perdoa a multidão dos meus pecados. Então, são enfermidades relacionadas a um pecado específico. E que você deve pedir perdão a Deus, e se Deus perdoar o seu pecado, pode também repreender a consequência desse seu pecado. Ok? E a última situação, que é a questão da permissão de Deus, muitas vezes, do diabo nos tocar, trazendo enfermidades ou situações que você tem que clamar para que Deus repreenda a ação de Satanás e restabeleça a condição para a honra e glória do seu santo nome. Tudo bem? Isso aqui é um parênteses só para você entender. Voltando aqui para o nosso contexto. Então, durante o ministério terreno de Jesus, os sinais ou os milagres que ele fez para apontar que ele é o próprio Deus, para apontar que ele tem toda a autoridade, que ele tem poder, podem ser divididos na questão de enfermidades e doenças, tanto físicas quanto emocionais, e também pode ser dividido nas questões espirituais, apontando mais especificamente para a expulsão de demônios e para a repreensão das consequências do pecado. Uma outra área aí, né, uma outra divisão que é possível é justamente a questão de milagres relacionados à natureza. Tudo bem? Que mostra o poder criador de Jesus. A Bíblia diz que ele é o primogênito da criação, porque ele recebe esse título, em Colossenses, para dizer que todas as coisas foram criadas nele e para ele. É isso que vai estar dizendo lá.
Quando Jesus recebe o título de primogênito da criação, não significa que ele foi o primeiro ser criado. Não, se você continuar lendo lá o verso 16, você vai ver que o foco é que nele foram criadas todas as coisas. Nele está a fonte da criação. Jesus criou todas as coisas para si, inclusive. Se Jesus não fosse Deus, o Criador não permitiria que alguém criasse todas as coisas para si, né? Mas sim para a glória do Criador. Então, aquele texto que muitas vezes o Testemunho de Jeová usa para dizer que Jesus foi o primeiro criado, na verdade, reforça a ideia contrária. Se você ler lá, você vai ver que Jesus foi o Criador de todas as coisas, inclusive para a sua própria glória. E isso reforça que Jesus tem autoridade, poder divina sobre toda a questão das naturezas. Se você quiser fazer esse parênteses também, Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho, ou do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este, ou seja, o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados, que é Jesus Cristo. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí eles param aqui, tá vendo? Jesus é o primogênito da criação. Isso significa que ele é o primeiro criado. Não é isso que o texto está dizendo. Veja o verso 16. Pois nele quem? No Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados, que é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. E veja agora, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vai. Se Jesus não é Deus, o Criador não permitiria Jesus criar todas as coisas para ele e por meio dele. Isso faz de Jesus, mesmo e do título primogênito da criação, como um título que aponta Jesus como a fonte da criação, ou seja, o próprio Deus. Logo, durante o seu ministério terreno, nós vemos que Jesus vai realizar milagres também sobre a questão da natureza. Jesus tem autoridade sobre a tempestade, porque ele criou todas as coisas, todas as substâncias, todos os elementos, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado nele e para ele. Então Jesus tem autoridade e poder sobre isso. Por isso ele fala, para de chover agora, parou. Começa a chover, começa. É nele que foram criados. Ele tem autoridade, inclusive, sobre as plantas, né? Ele tem autoridade sobre a multiplicação dos alimentos, as duas multiplicações dos pães e dos peixes, ele cria do nada, né? Você pega lá um micro e você tem a multiplicação disso, mostrando que Jesus, como sendo o ser de Deus encarnado, ele não precisa do processo de preparar a terra, plantar o trigo, esperar o trigo ser colhido, fazer a farinha de trigo para gerar o pão, ou mesmo o pão era feito com azeite, então, da mesma forma, plantar a oliveira, esperar a azeitona, moer, triturar essa azeitona para fazer o azeite. Não, ele tem autoridade sobre tudo isso, porque ele é o próprio Deus. Então, esses milagres relacionados às questões de natureza apontam para a natureza divina de Jesus. Ele é o próprio Deus, e todas as coisas foram criadas nele e para ele, por isso ele é o digno de toda adoração. Ele é o Cordeiro que venceu, ele é o próprio Deus, ele é o Verbo encarnado, e ele então está acima de todos os elementos da criação. Então, tempestade, figueira, multiplicação dos alimentos, o andar sobre as águas e tantos outros milagres onde ele exerce essa questão de autoridade sobre a natureza e sobre a criação de um modo geral. Mesmo a cura de enfermidades é a ação dele como Criador, né? A ressurreição é a ação dele como Criador. Mostra esse poder que Jesus tem como o Criador. Tudo bem? E uma outra categoria que eu coloco aí são as questões celestiais, né? Que são relacionadas à sua própria encarnação, à sua própria
humilhação e a sua exaltação. Então, são milagres relacionados ao nascimento virginal de Cristo, a encarnação de Cristo. Esse negócio é um milagre, não dá para compreender. Nós conhecemos, mas compreender isso aqui é algo complicado. Nós só vamos conhecer aquilo que a própria palavra de Deus revela, mas é um milagre fantástico, a encarnação de Cristo. A própria transfiguração de Jesus é um sinal, um milagre fantástico, né, registrado. A ressurreição e a ascensão. Então, que estão dentro dessa área que eu chamo de milagres relacionados, celestiais, relacionados à própria pessoa de Jesus, na sua humilhação, nesse processo de humilhação, que é a encarnação, o sofrimento e tudo mais, a transfiguração, a própria vitória sobre a morte, e também a sua exaltação, que é a ressurreição propriamente dito e a ascensão. Tudo bem? Então, todos os milagres, sem nenhuma exceção, têm um objetivo bastante claro no ministério terreno de Jesus, que é apontar Jesus como o próprio Deus, com todo o poder e com toda a autoridade. Aquele que tem autoridade sobre todas as questões físicas, emocionais, espirituais, da natureza e, inclusive, celestiais. Ok? Então, nele foram criadas todas as coisas e esses sinais, esses milagres apontam para o fato de que Jesus é o Deus encarnado. Ele não é uma criação de Deus. Ele não é um ser que está abaixo de Deus, mas ele é o próprio Deus, né? Que se manifesta na figura da segunda pessoa da Trindade. E durante o seu ministério terreno, quando ele está encarnado, ele exerce, através dos seus milagres, a manifestação da sua natureza divina, da sua autoridade, do seu poder sobre tudo e sobre todas as coisas, mesmo durante o período da sua humilhação. Ok? Vamos lá, caminhando aqui para o nosso final. Nós vemos então que os milagres realizados por Jesus tinham o propósito de demonstrar a sua divindade, a sua autoridade e o seu poder, né? Ele é próprio Deus. Ou seja, os milagres realizados por Jesus revelam que ele é o Filho de Deus, não no sentido de estar abaixo, mas de um termo que aponta para ser aquele que o que foi encarnado, né? O próprio Deus encarnado, o Todo-Poderoso que cura, salva o homem para uma vida eterna com Deus, né? O maior milagre, obviamente, é o preço que ele paga na cruz por nós, para nos conduzir à salvação. Eu não coloquei isso na listagem, mas os próprios evangelhos vão apontar em alguns momentos essa salvação, Jesus alcançando as pessoas e conduzindo-as para a salvação. A mulher samaritana, Zaqueu, os próprios apóstolos e tantos outros episódios registrados nos evangelhos que apontam para essa ideia da salvação como um grande milagre de Deus em nosso favor. Portanto, irmãos, diante desse estudo que aponta uma harmonia nos evangelhos, onde todos os sinais foram registrados para manifestar e demonstrar que Jesus é o próprio Deus encarnado, cheio de todo poder, de toda autoridade, nós devemos então proclamar essa verdade sobre Jesus. Quando a nossa pregação diminui a essência de Cristo, a sua posição diante do mundo, né, como o próprio Deus encarnado, se ele é apenas um profeta, se ele é apenas um líder, se ele é o primogênito da criação, no sentido de que foi o primeiro criado, tudo isso diminui a essência, a natureza do próprio Senhor, porque ele é o próprio Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, cheio de glória, e vimos a sua glória, o seu poder, e que essa manifestação é a manifestação do próprio Deus. E, portanto, Jesus, ele é muito mais do que simplesmente o nosso Redentor. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. É isso que os evangelhos apontam, que os apóstolos, inclusive, manifestam
reconhecendo Jesus como o próprio Deus, como o Senhor, como o Rei, né? Tomé fala isso, Rei meu, Deus meu, apontando Jesus como Deus, e por isso digno de toda adoração, de todo louvor, de toda a nossa consagração a Ele. Ok? Vamos dar uma olhadinha então aqui os nossos comentários, se temos alguma pergunta específica. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Agradecendo também aqueles que chegaram depois que eu fiz os primeiros cumprimentos, né? Parei aqui na Vani, então, a nossa irmã Elda, a Mayra, a Márcia Sanches, o César, a Vera, o Arruda Camargo, bom dia, irmão, a Cláudia Miranda, o Milton e a Marilene, meus pais, meu sogro, minha sogra, a Mariana, o Wilton lá de Bebedouro, a Margarete, a família Fontes, lá o Luciano Ieda, o César. Vamos lá, tem uma perguntinha do César aqui. Pastor, é correto afirmar que o primeiro evangelho que foi escrito foi o Evangelho de Marcos? Sim, nós falamos isso, né, durante a exposição. Historicamente é o próprio, que é o João Marcos, né? O João Marcos, ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Deixa eu fazer a transição aqui para você acompanhar também o que eu estou lendo aqui. Então vamos lá. O Renato, a Marilúcia, que Deus abençoe. Sueli, o Léo. A maior cura que Cristo Jesus pode dar, a libertação da nossa alma, com certeza, essa é o principal, aquilo que nós fechamos agora na conclusão, né, Léo? A Gláucia, amém. A minha tia lá de Ribeirão, tia Marlene, tio Moacir, Deus abençoe vocês, obrigado por nos acompanhar. Vamos lá, o Léo. Pastor, na cura dos 10 leprosos, apenas um voltou. A cura para os demais foi para condenação, pois estavam interessados apenas nos benefícios, algo assim? Então, Léo, nós trabalhamos com a ideia lá já trabalhamos com a ideia da cura dos 10 leprosos, e na verdade é o seguinte, nós vimos que pela lei, né, a cura ali não tinha objetivo simplesmente da salvação, né? Nós estudamos isso, mas a salvação daquela situação. E como a lei exigia, qual que era a responsabilidade deles? A responsabilidade deles era ir até o sacerdote se apresentar, e todos eles fizeram isso. O ensinamento ali, nós já estudamos isso recentemente, é que com a volta daquele que era samaritano, era muito mais um ensino para os apóstolos, né? Um ensino dentro daquele discipulado, o foco do ensino de Jesus para os apóstolos, que eram judeus, que um samaritano tinha uma postura de fé e de obediência a Deus também igual, e já preparando o coração, inclusive, dos apóstolos, que eram judeus e não se davam com os samaritanos, de que o foco de Deus sempre foi essa questão de alcançar as nações, de alcançar todas as pessoas, e que os samaritanos estavam sendo relacionados aqui com o ministério terreno de Jesus como ovelha perdida de Israel. Então o foco ali está, tanto é que o texto faz questão, Lucas, né, faz questão justamente, ele era samaritano, para dar essa ênfase, mas eu não posso dizer que milagres para condenação, né, como você colocou, né, ou seja, pode ter existido milagre para condenação? Não, pode ter acontecido o seguinte, muita gente que recebeu cura não ser salvo. Porque a salvação de um problema específico, eu sou coxo, eu sou paralítico, e aí eu estou vivendo no contexto do ministério terreno de Jesus, vivia lá em Israel, sou coxo, paralítico, me levaram lá, eu toquei em Jesus, fui curado. Ótimo, eu fui salvo do meu problema. Agora não significa que eu fui salvo da condenação eterna. Então existe uma diferença, inclusive no registro dos evangelhos, quando Jesus fala para muitas pessoas, a tua fé te salvou, essa fé não é a fé salvadora, e esse salvou não é um salvou da condenação eterna.
A tua fé te salvou desse problema pontual. Então, muita gente que foi curada não necessariamente será salva. Ok? Até o dia de hoje. Tem muitas pessoas que passam por curas, que nós cremos que dentro da soberania de Deus todo o bem vem do Senhor, né? Mesmo que sejam elementos usados aí para a própria condenação, elas são salvas de uma questão pontual. Agora, o fato de eu ter sido alvo de um milagre, ter sido curado, alguma coisa, não significa que eu sou salvo da condenação eterna. Eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e me entregar a Jesus como meu Senhor e Salvador. Saber que eu sou pecador, que eu não consigo alcançar o céu com os meus próprios atos, que a salvação não é por obras, porque se assim fosse ninguém seria salvo, mas eu sou salvo através dos méritos de Jesus. Então, entregar a minha vida para Jesus, reconhecer que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele pagou um alto preço por mim, e esse é o maior milagre, né? E aí, então, aí sim, eu posso ter certeza que nas promessas e na palavra de Jesus, se eu fui alcançado pela sua graça de entender que sou pecador e entreguei a minha vida para Ele, inclusive como alvo, como consequência da fé salvadora que Ele mesmo me deu, então beleza. Eu posso continuar com uma enfermidade, mas ter a certeza da salvação eterna. E alguém pode ser salvo de uma situação temporal, de uma enfermidade ou de uma situação temporal, e nunca ser salvo da condenação eterna. Tudo bem? Então, muitas vezes as pessoas usam, né? A tua fé te salvou para dizer que a fé da pessoa é que salva. Mas o contexto não é salvação da condenação. É a salvação de um problema pontual. Então eu reforço aqui. Muitas pessoas que foram curadas durante o ministério terreno de Jesus, dos males, dos problemas físicos, né, não necessariamente foram salvos da condenação eterna. Ok? Então a gente precisa fazer uma distinção aqui. Mas vamos lá. Estou quietinho aqui. Bom dia, Cecília. Deus abençoe o senhor Fernando aí. Vamos lá, o César. A mulher do fluxo de sangue seria um bom exemplo de uma cura, mas não de salvação. Sim, a tua fé te salvou. Salvou do quê? Daquele problema pontual. Se ela depois não teve Jesus como o Messias, como o Salvador, e não reconheceu Jesus como aquele que é o próprio Deus encarnado, ela só recebeu a salvação de uma situação específica, né? Agora, existem pessoas que foram alvos da cura física e reconheceram até da libertação espiritual, né, dentro desse milagre da expulsão de demônios, e reconheceram que Jesus é o Messias. É o caso do cego de nascença. Há um processo, fala, um homem me curou. Depois, eu acho que ele é um profeta. Não, eu não sei. E lá no fim ele adora Jesus como Deus, né? Então veja, ali no cego de nascença você tem um exemplo claro de uma pessoa que foi curada, salva de um problema pontual, que era cegueira, e que também foi salva de um problema espiritual, que é a condenação eterna. Então, são duas situações distintas, tá bom? Sim, César. Todos esses exemplos você está colocando aí, tá bom? Irmãos, maravilha, então. Chegamos aí ao final de mais uma aula. Espero que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você creia que Jesus é o próprio Deus, que Ele é a fonte dos milagres, da realização desse poder sobre nós. Só que o nosso foco maior é reconhecer Jesus como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Rei, como o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Porque na sua graça comum, Ele pode até nos abençoar e nos salvar de uma enfermidade ou de uma situação pontual em nossa vida. Mas nós somente seremos salvos da condenação eterna quando enxergarmos e depositarmos aos pés de Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Deus único, como o único mediador entre Deus e os homens, e ter nele a fonte dessa nossa salvação. E isso é fruto da própria graça de Deus em nós. As pessoas que não reconhecem que são pecadoras, que não alcançam o céu por suas próprias obras. Mas eu sou boazinha. Meu amigo, isso não é suficiente para te levar para o céu. A obra de Cristo na cruz do Calvário foi essencial.
Se você não entregar a sua vida a Ele e começar a andar, porque aqueles que amam Jesus têm os meus mandamentos e o guardam. Então, ou seja, viver uma vida para a glória de Jesus, como uma consequência natural, em gratidão àquilo que Ele já fez por você, não para receber a salvação, mas porque a salvação já foi garantida através da obra de Cristo. Então, isso não vale nada. Você tem que viver a vida agora para Jesus. Né? A prioridade da sua vida tem que ser Jesus. Senão você não pode nem ser discípulo dele, mesmo recebendo um benefício temporal. Como tantas pessoas durante o ministério de Jesus foram curadas e salvas de um problema pontual, de uma doença, de uma enfermidade, de um problema espiritual, mas que não necessariamente foram salvos da condenação. Pois somente aqueles que reconhecem Jesus como verdadeiro Deus que vão desfrutar dessa promessa e dessa segurança realizada através da obra de Jesus Cristo. Amém?